E a gente volta ao debate sobre redes de cuidado e prevenção aos problemas relacionados ao uso de drogas, falando agora de tratamento. E vamos conhecer o trabalho do NOT, Núcleo de Oficinas de Trabalho de Campinas, São Paulo, que atende a cerca de 300 pessoas com transtornos mentais e problemas relacionados ao uso de drogas. Vamos ver? O Núcleo de Oficinas e Trabalho, NOT, é uma parceria do Serviço de Saúde Cândido Ferreira com a Associação Cornélia Vlieg. O NOT funciona como cooperativa e favorece a participação de quem está em tratamento de saúde mental ou em processo de recuperação pelo uso de álcool e outras drogas em todas as etapas do trabalho, da produção à comercialização. Um bom exemplo da chamada economia solidária. São 320 pessoas de 18 a 65 anos encaminhadas pelos serviços de saúde do município. Todas recebem uma bolsa oficina de acordo com a avaliação do desempenho individual e também da venda dos produtos. A partir do momento que você goste daquilo que você faz, você se encontra. É o que acontece comigo. Eu me encontrei nesse espaço. E não só para mim, como os outros colegas também que fazem esse tipo de trabalho. Eu vejo por eles. Eu converso com eles, falo, como você está? Fala, aqui está bem pelo seguinte, eu estou conseguindo ajudar meus pais a pagar um aluguel, pagar uma água, pagar uma luz. Paga a moradia para mim, porque o que eu ganho aí é meio pouco, mas dá para a gente sobreviver, né? Para mim tem sido ótimo. Me tiraram da rua, eu era morador de rua, alcoólatra. E atualmente eu estou sob tratamento, participo disso aqui. E essa oficina aqui está ficando famosa, né? Devido ao empenho dos funcionários, do coordenador e a própria estrutura que o Cândido oferece, né? Além dele frequentar as atividades no CAPES, que estão voltadas mais para um cunho terapêutico de tratamento, ele pode frequentar uma oficina, né? Então ele trabalha e semanalmente ou quinzenalmente, dependendo de cada caso, ele vai ao CAPES para o seu tratamento. Ou outros recursos da comunidade que a gente também usa. Então, o centro de convivência, parceria com esporte, atividades de lazer, né? O que for mais próximo do território da pessoa. Técnicos e monitores acompanham o trabalho nas 2 oficinas: papel artesanal, oficina gráfica, vitrais, ladrilho hidráulico, marcenaria, serralheria, oficina agrícola, de culinária, construção civil, velas, vitral plano e mosaico. Eles, quando vêm encaminhado pela rede de saúde mental de Campinas, né, ou até mesmo por algum médico particular ou psicólogo, no momento da triagem já é feita a escolha da oficina, né? Então é de acordo com o desejo mesmo do paciente, com a identificação pela atividade. É um dispositivo de saúde, né, que aí na saúde mental tem trazido grandes contribuições para a reabilitação psicossocial e para a reinserção, né, na comunidade dessas pessoas. Eu acho que a gente aqui em Campinas tem apostado nesse recurso já há bastante tempo, né, aproximadamente aí 20 anos executando esse trabalho e conseguindo aí significativamente reabilitar essas pessoas. Nunca imaginava que ia parar na oficina de mosaico, nunca passou pela minha cabeça. Nem conhecia esse serviço aqui, né? Só de vitral só eu conhecia. Aí eu fui chamado, vim trabalhar, dia 3 de fevereiro de 2009. Agora é uma paixão, né? Agora já acostumei já a levantar cedo, já entrar para trabalhar cedo. Agora vamos ver até onde vai, né? Meu pai morreu com 51 anos, né? Cirrose, por causa de bebida. Meu avô, que eu não cheguei nem a conhecer, também morreu também de motivo de bebida, né? Então eu estava no mesmo caminho aí, né? Então aí eu tive a internação só que quando eu saí eu tive a recaída, né? A recaída da bebida, aí eu tive que voltar para a internação novamente, né? E estava difícil, sair da outra internação, voltava tudo de novo. Então foi aí que eu vim conhecer o NOT, né? Que é o Núcleo das Oficinas, né?
a fazer o trabalho terapêutico, né? Um trabalho que ajuda muito, né? O fato de estar na oficina e de ter também que dar uma satisfação para o grupo que está ali e essa vontade de mudar, eu acho que é bastante positivo. Então, acho que em termos de tratamento e de inclusão social pelo trabalho, é uma iniciativa que eu acho super positiva, assim. O Cândido Ferreira, em parceria com a Rádio Educativa de Campinas, também coloca no ar toda semana um programa que debate exatamente os direitos humanos relacionados a essas possibilidades de tratamento e de inserção na sociedade. A gente pode verificar que a figura do usuário, do sujeito, né, usuário dessa substância, é uma figura produzida pela cultura. O Maluco Beleza, já reconhecido pelo MEC como ponto de cultura, além da rádio dispõe de cursos de vídeo e de inclusão digital. Cada vez mais gente que se faz ouvir quando tem a chance de resgatar a própria voz. Voz que já é capaz de ecoar do lado de fora das paredes. Muito legal esse trabalho do NOT, né? E essa renda, de alguma forma, contribuindo para a autonomia do indivíduo. Décio, Andréia, queria ouvir um pouquinho de vocês. Ações desse tipo, né, que incluem aí a reabilitação social no contexto mais amplo de tratamento, são importantes. E também eu queria aproveitar mais um ganchinho para perguntar o seguinte: é importante que ações como essa do NOT estejam integradas numa rede mais ampla, né, de suporte, de apoio, de resgate? Sim, acho que de cara, né, uma das questões que o trabalho do NOT traz, que é um problema, inclusive um paradigma a ser superado no campo do tratamento para as pessoas que usam drogas, né, o preconceito, porque o sujeito usa drogas na linha da abstinência, ele não pode receber dinheiro de nenhuma espécie porque ele vai pegar o dinheiro para usar droga, né? Isso fez com que, por exemplo, muitos espaços criassem a famigerada, porque isso não tem outro termo, laborterapia, que é a exploração do trabalho dos usuários internados em espaços asilários, que pode ser tanto em unidades terapêuticas como em hospitais psiquiátricos, sem que ele não receba nada pelo trabalho desenvolvido, sempre com essa ideia de que o sujeito é um desviante. O que nós temos cada vez mais evidências, e eu acho que é importante que a gente trabalhe com evidências, é que a construção de uma política de tratamento que seja efetiva, ela deve considerar as iniquidades sociais que os sujeitos estão submetidos, né? Acho que dados importantes da gente saber. Da população de rua no Brasil, a recente pesquisa que a Senad encomendou para a Fundação Oswaldo Cruz, 50% das pessoas declaram o uso de substâncias psicoativas. Isso quer dizer que 50% dos moradores em situação de rua não usam substâncias psicoativas ou pelo menos não declaram problema com essas substâncias. E essa pesquisa quando foi feita no Brasil, agora, de 2011 até 2013, de 11 a 2013, quando foram perguntar, que finalmente foram perguntar às pessoas que estão nessas situações o que elas precisam, do que elas necessitam, a grande maioria falou da importância de tratamentos, mas não para uma adesão direta a tratamentos de dependência química. Agora, o que foi unanimidade são a garantia dos direitos de saúde mesmo, por exemplo, acesso para cuidar de um dente que está quebrado, de um problema de pele. E eu queria aproveitar não só o exemplo do NOT, mas para trazer a discussão para esse mundo de conselheiros que estão participando dessa formação, que busquem conhecer a experiência do projeto de Braços Abertos, em São Paulo, se iniciou nesse ano. Acho que não tem situação mais simbólica no Brasil e mais discutida do que a Cracolândia da região central de São Paulo. Tudo que se pensar do ponto de vista repressivo, para expulsar as pessoas, foi tentado ao longo dos últimos anos. E esse projeto de Braços Abertos, ele está com uma adesão hoje da ordem de 65% de pessoas. Nenhum programa no mundo tem esse índice de adesão. Eles estão conseguindo medir em torno de uma redução de 70% do consumo das substâncias, e ele tem três pontos fundamentais, que é a garantia de moradia para essas pessoas, a partir de convênios nos hotéis da região ali da Luz, a geração de trabalho e renda, não é na modalidade de economia solidária,
mas são bolsas que são ofertadas para as pessoas que aderirem ao programa e é ofertado um acesso de tratamento nos CAPs AD, não necessariamente, eu quero repetir isso, não necessariamente partindo do princípio que as pessoas têm que parar de usar drogas, e sim para que elas consigam ampliar um pouquinho mais a visão e principalmente a sua capacidade de atuar no meio em que elas estão vivendo. Esse projeto já trouxe resultados imediatos na região. Nos primeiros meses injetou no comércio local quase R$40 mil a partir dos salários que as pessoas passam a consumir no comércio local. Nós temos vários depoimentos de usuários falando que antes nem me davam um copo d'água na porta do bar ou alguma coisa assim. Hoje eu sou visto como um consumidor e entro lá e compro, né? Consumo. Então o caminho é esse, o caminho é tirar o foco da história de acabar o uso de drogas e levar o cuidado ao longo da existência da vida das pessoas em vulnerabilidade. Bacana. André, quer complementar alguma coisa? Vou comentar brevemente, acho que o Décio trouxe uma contextualização excelente, né, amparado por essa experiência do NOT. Enfim, acho que esse exemplo do programa de braços abertos é um exemplo que traz essa perspectiva nova que a gente vem discutindo desde o primeiro bloco, ou seja, de ir para além da abordagem focada no uso de substância e olhar essas pessoas dentro do seu rol de necessidades. E como o Décio comentou, né, esses 3 pontos, né, trabalho, moradia e tratamento, não necessariamente só para a questão do uso de substância, mas, enfim, acesso a serviço de saúde, é o pilar que hoje a gente vê das comunidades que estão mais expostas ao uso de substância, que a gente olha como mais expostas ao uso de substância, e sim oferecer possibilidades com que ele se reintegre como sujeito, cidadão deste país, enfim, deste lugar. Bacana. E a Aglaé tem uma pergunta para a Sâmia, que acho que pode complementar essa questão do tratamento. Aglaé. Olá, Sâmia. Muitos cursistas têm me perguntado quais são os modelos de tratamento que têm obtido sucesso hoje no Brasil. Então, eu gostaria de saber se existem bons exemplos de projetos exitosos hoje no Brasil, onde eles estão e como eles funcionam. A gente tem hoje a rede de atenção psicossocial, né, que já está bem organizada no Brasil e que ela vem falando exatamente nessa mesma direção, de políticas de tratamento e de ações de tratamento pautadas na manutenção dessa pessoa na sua rotina, né, com a disponibilidade de serviços que ela precisa, é isso que eu preciso, é o dente que a pessoa está falando que quer cuidar, né, é um trabalho que me dê algum tipo de salário, é ter uma moradia, é ter uma convivência social. Então, o tratamento hoje, ele está bem pautado em ações que estejam relacionadas à questão dos direitos humanos dessa pessoa. Acho que talvez o Décio... Se nós pensarmos pelo aspecto do cuidado, do tratamento em saúde, nós temos todas as modalidades são viáveis de acordo com a necessidade de cada caso. Vou dar um exemplo muito tranquilo. Parece que existe um debate entre a internação é que resolve por um lado e, outro lado, uma parte da sociedade dizendo que a internação não resolve nada. É um falso debate, né? Uma parte das pessoas se apreendem na ideia de que a internação é uma panaceia que resolve tudo. Nós sabemos que a internação funciona especificamente em 2 casos, nos casos de intoxicação aguda, chamadas overdoses, e aí tem que ser em ambiente hospitalar, com retaguarda de unidade de terapia intensiva, porque o sujeito corre o risco de morte pelo excesso de drogas que está no corpo, e fundamentalmente a função dessa internação é fazer com que o organismo se livre daquela substância na sua corrente sanguínea. E o segundo caso, que é o caso das síndromes de abstinência, que também, quando graves, devem ser feitas em ambientes hospitalares com retaguarda de unidade de tratamento intensivo, pelo mesmo motivo, que é o risco de morte. Imagina se uma pessoa que está em risco de morte, quem trabalha na saúde não vai tomar a atitude de levá-la para uma internação quando isso é necessário. Claro que sim. Do mesmo jeito, como também nós sabemos, do ponto de vista das evidências, que para além disso, a internação não tem uma eficácia terapêutica. O que funciona é poder ter várias instâncias de atenção e cuidado na comunidade. E nós temos que entender que, por ser uma sociedade plural e pelas pessoas terem necessidades de níveis diferentes, nós temos que trabalhar também com aquelas que não estão em situação de precisar de uma internação, mas que se beneficiam, por exemplo, das práticas de redução de danos. E os dados que eu tenho acesso, em geral, programas de abstinência, os melhores do mundo, de 20% a 30% de eficácia. Alguns com o Marmottan lá na França conseguem um pouquinho mais. De cada 10, 2 a 3 pessoas aderem. Quer dizer que para 7 não funciona, pelo menos não no primeiro momento.
também não sei o tanto que vocês sabem, mas 20% das pessoas grávidas que consomem drogas param sem tratamento nenhum, por exemplo, por conta própria. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso é o seguinte, não é uma questão de escolha de modelo. É uma questão de saber usar o instrumento certo no momento certo, conforme a necessidade da vida das pessoas. Obrigado, Décio. Décio deu então um panorama aí bem amplo para a gente, né, do que está acontecendo aí em relação à questão do tratamento. E a gente, nesse finalzinho de programa, a gente caminha aí para a última pergunta de uma tutora, que é a Henriette. Acho que a Sam e a André podiam, né, responder um pouquinho e dar suas considerações finais aí. Vamos lá, Henriette. Pensando na prevenção, na redução de danos e no tratamento, qual que está mais estruturado no Brasil ou menos e o que precisa caminhar ainda mais? A gente teve uma expansão da rede de atenção psicossocial motivada pela política, né, da rede de atenção psicossocial e também pelo programa CRAC É Possível Vencer, que possibilitou a expansão dos serviços de tratamento nas 5 regiões do país. Né? Obviamente, essa implantação ela não é equânime, ou seja, ela não é igual em todas as regiões, então essa instituição dessa rede está sendo feita de uma forma bastante grande, mas guardando as devidas diferenças. Então, eu penso que do ponto de vista da intervenção do tratamento em si, a gente vem num franco processo de expansão de ações. Acredito que a gente tenha que apostar ainda mais nas estratégias que compõem a articulação comunitária, e eu acho que isso é super apropriado, especialmente porque esse curso tem a ver com essas lideranças, né? Uma vez que não adianta a gente ter um número grande de serviços se esses serviços trabalham isoladamente e se eles não se articulam territorialmente, né? Ou seja, número de serviços não é igual a aumento do acesso a tratamento, da melhora, ou enfim, a gente tem que articular os diferentes atores, os diferentes serviços e fortalecer essas comunidades. Então, do ponto de vista do tratamento, eu penso que a gente está expandindo, a gente melhorou bastante. Sobre a prevenção, que a gente tem, assim, tem esse histórico grande de falar sobre prevenção, né? Temos que investir em prevenção, temos que investir em prevenção. E o que a gente tem hoje é ainda um campo incipiente. Então, os programas preventivos que foram prestados mais cedo, outras iniciativas anteriores, têm sido feitas, mas ainda não em larga escala. Então, nas 5 regiões, mas ainda em 11 municípios. E o que a gente tem visto hoje é um movimento de expansão. Então, eu espero que ele continue aumentando, assim como o tratamento, e de uma forma tão qualificada como tem acontecido. Obrigado aos nossos especialistas, obrigado aos nossos tutores e muito obrigado a você, conselheiro, que está assistindo e acompanhando o nosso curso. A gente volta no próximo programa e valeu, até mais!